Antes a gente só vai passar para quem nos assiste aí esse resumo do dia político, né? Um dia muito quente na política interna brasileira por conta do tarifaço de Donald Trump, dominou a política nacional. Os governistas destacam o papel da família Bolsonaro nessas barreiras impostas pelo Trump, enquanto a oposição tenta colocar a culpa no Palácio do Planalto e no presidente Lula. Veja na reportagem de Luciana Amaral. De início, a oposição enxergou o tarifaço como uma vitória. O sentimento, no entanto, durou pouco. Parlamentares aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro temem que os elogios a Trump e a articulação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos se voltem contra o grupo, que seria visto como contrário ao interesse nacional. É o discurso adotado pelo governo. Desde as primeiras horas do tarifaço, ministros e aliados do presidente Lula reforçaram a soberania brasileira e argumentaram que a família Bolsonaro age em causa própria. Esse clã, mesmo fora do governo, continua trabalhando contra o interesse brasileiro e contra o povo brasileiro. Antes era um atentado à democracia, agora é um atentado à economia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou ainda o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que transferiu a culpa do tarifaço para Lula. O governador errou muito, porque ou bem uma pessoa é candidata a presidente, ou é candidata a vassalo. E não há espaço no Brasil para vassalagem. Logo depois, o governador paulista rebateu o ministro, criticando a condução econômica do país. Eu acho que ele tem que cuidar da economia, né? Se ele cuidasse da economia, ele estaria indo bem. O Brasil não está indo bem, a gente tem um problema fiscal aí relevante, então acho que cabe a ele falar menos e trabalhar mais. No Congresso, a oposição tenta atribuir a decisão de Trump à atuação do Supremo Tribunal Federal e às falas de Lula durante a cúpula do BRICS. Ainda assim, levantamento da consultoria Nexus mostra que o governo tem levado a melhor. A maioria das menções é crítica ao tarifaço, que despertou uma onda nacionalista nas redes sociais. Caciques da Câmara avaliam que a crise enterrou qualquer possibilidade de votação do projeto da anistia antes do recesso. Em nota conjunta, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o da Câmara, Hugo Mota, evitaram tomar lado. Lembraram a lei da reciprocidade econômica e disseram que o Congresso vai agir com equilíbrio e firmeza em defesa dos empregos dos brasileiros. Já o presidente Lula publicou um artigo nesta quinta-feira em jornais estrangeiros. No texto, ele escreve que a lei do mais forte ameaça o sistema multilateral de comércio. Sem citar os Estados Unidos, afirma ainda que tarifas abrangentes interrompem cadeias de valor e empurram a economia global para a estagnação. Ô Mari, hoje eu senti muito os bolsonaristas preocupados, de fato, o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, os petistas, os governistas vendo ali uma posição muito mais confortável. Qual que é a sua leitura aí dessas duas narrativas, né, em curso, um acusando o outro pela responsabilidade do tarifaço? Bom, boa noite. Eu acho que do lado dos Bolsonaro, a gente no começo da manhã hoje, quando eu comecei a apuração, a gente via eles um pouco assustados com a repercussão de que a negociação que tinha sido feita lá nos Estados Unidos não tinha sido feita envolvendo tarifas, mas uma questão mais em relação à anistia, em relação ao Bolsonaro, em relação ao STF. Então, eles estavam um pouco recuados, digamos assim. Mas depois a gente viu falas, né? Eduardo Bolsonaro falou, o próprio Bolsonaro fez uma aparição pública, encontrou com o Tarcísio. Mas eu queria voltar agora para o lado do governo, para o lado do governo do presidente Lula. É um governo que está se fortalecendo, não só no discurso político, como nas redes sociais. A gente viu isso agora na crise do IOF. O governo tinha uma dificuldade de emplacar um discurso. Era um governo que ainda não tinha uma marca, estava com uma dificuldade de emplacar um discurso. E, de repente, com a crise do IOF, com o Congresso, ele teve essa oportunidade de emplacar um discurso dos ricos contra os pobres, dessa importância de você taxar os mais ricos para poder ter programas sociais, para poder ter um Estado mais forte. E isso realmente mobilizou
a população mobilizou as redes sociais e o governo se fortaleceu nesse embate das redes sociais, que vamos lembrar aqui, se a gente voltar no tempo, é um embate que a esquerda não tinha tanto sucesso. E o governo PT agora consegue esse discurso. Aí a gente vem com as tarifas do Trump e isso coloca mais uma camada fortalecendo um discurso de soberania, de defesa dos interesses do país, e isso aglutina a população e as redes sociais ali em volta do governo. Então, a gente vê como, a gente da Fato Inteligência Política, vê como um fortalecimento do governo Lula, do discurso dele nesse momento, tanto na população, mas também nas redes sociais, que era um campo em que a direita acabava ganhando todas as batalhas. A gente pode lembrar crises que o próprio governo Lula sofreu, das blusinhas, do Pix, que ele perdia essas batalhas nas redes sociais. E você, Daniel, você sente que o governo enxerga esse episódio como uma possibilidade de uma virada, de uma tentativa de recuperar a popularidade perdida nos últimos meses? Pouco esse quadro no bloco anterior, porque realmente você procurar um inimigo comum sempre pode ser positivo para desviar o foco dos seus problemas. Então isso foi Roberto Campos Neto lá atrás, depois a Faria Lima, depois o Congresso que só defende o andar de cima, agora os Estados Unidos ou os lesa-pátrias. O ringue ali é muito desfavorável também para o campo da direita e para o bolsonarismo, porque, olha, hoje a família Bolsonaro estava distribuindo o seguinte recado: existe conversa com a Casa Branca se o Congresso votar anistia, se a anistia passar. Isso é mais ou menos como pedir ou anunciar qual que é o preço do resgate, né? Sequestrei, estou com um refém, e o preço do resgate é o seguinte, que é votar a anistia, que não é uma pauta que mobilizou a população, que não é uma pauta que dá rua. Então, é um contexto hoje mais favorável ao governo, e as pesquisas que monitoram redes sociais já estão apontando isso, do que para o campo do bolsonarismo. Agora, Mariana, eu queria te ouvir sobre o Tarcísio, né? O Tarcísio, eu fiquei também muito com a impressão que ele ontem solta um tweet parabenizando na prática o Trump, né? Uma medida que prejudica aqui a economia brasileira e os brasileiros. Hoje ele entra num embate ali com o Haddad. Vinha um curso de uma solução Tarcísio nas últimas semanas e, de certa maneira, esse episódio todo reacende ali o Bolsonaro, pessoa física mesmo, e a família Bolsonaro como antagonista do Lula. Como a sua percepção em relação a essas 24 horas do Tarcísio neste episódio? Olha, o Tarcísio realmente ele fica numa situação delicada, porque ele é governador de um estado, ele é governador de um estado exportador, de um estado que tem a Embraer, de um estado que sofre com as sanções, então ele tem que fazer uma defesa mais racional, né, de negociação como um governador. Por outro lado, ele realmente, no discurso político, se aproxima do bolsonarismo, que tem um radicalismo, né, tem uma polarização, vai almoçar com o ex-presidente Bolsonaro, realmente politiza bastante o debate. Quando ele discute ali com o ministro da Fazenda, eles batem boca virtualmente ali, tem uma discussão. Ele fica numa situação delicada realmente entre esses dois papéis, o papel mais político e o papel de um governador que precisa defender ali a economia do seu estado e deveria ter um debate mais racional nesse sentido. E aí eu vou puxar também para o lado eleitoral de 2026, que a gente percebe aqui em Brasília que de algumas semanas para agora, essa guinada eleitoral, esse modo eleições, ele foi ativado em todas as instâncias. Tarcísio está inserido nesse contexto. Ele vinha realmente ganhando uma relevância nas últimas semanas, nesse grupo da centro-direita,
como um potencial, apesar dele sempre negar, dele sempre falar que ele continua no governo do Estado de São Paulo, ele vinha ganhando essa relevância, esse apoio dentro desses partidos do centro como um potencial candidato forte, um grande candidato, talvez o mais forte ali nas últimas semanas, e também possível de receber a bênção do ex-presidente Bolsonaro, que a gente sabe que politicamente é muito importante. Com esse episódio que a gente teve agora, o Eduardo Bolsonaro ele se fortalece como na negociação que ele fez, que ele foi para os Estados Unidos para fazer essa negociação, ele se fortalece, e o Tarcísio fica num momento de recuo, digamos assim. Se fosse um jogo de tabuleiro, Tarcísio voltou algumas casas nessa corrida eleitoral. A gente tem que observar os próximos passos, e agora a gente está percebendo que cada semana vai ser um retrato importante para a gente acompanhar essa corrida eleitoral, que a gente tem uma certeza também, vai ser uma disputa muito acirrada. Os próprios institutos de pesquisas que acompanham isso dizem que a gente vai ter uma eleição com uma disputa de votos muito acirrada. Então, é uma disputa aberta, né? Daniel? Caio, esse momento é justamente o que o governo e o Palácio do Planalto queriam. Eu sempre recorro a 2022 porque foi uma eleição em que o que estava colocado ali era um caráter muito plebiscitário, era um julgamento do governo Jair Bolsonaro, e por isso que eu digo que muito mais do que uma vitória de Lula foi uma derrota de Jair Bolsonaro, porque era o governo dele que estava sendo julgado pelas urnas em 2022. E o governo Lula, que o sucede, não é um governo que encanta, que apaixona, tem bandeiras surradas, não goza de grande popularidade, não diz exatamente a que veio. Portanto, para o governo Lula chegar a 2026 sendo ele o grande avaliado, é mau negócio, em teoria. E por isso a dificuldade de se enfrentar, por exemplo, com o Tarcísio de Freitas, o candidato do establishment, como você disse no início do programa. Para o governo Lula resgatar o caráter plebiscitário contra Jair Bolsonaro e fugir do seu próprio caráter plebiscitário, é bom negócio. E o que essa situação traz é a volta da ultrapolarização e é a possibilidade do governo trazer de volta a família Bolsonaro, colocá-la em xeque e dizer, olha, tá vendo? É disso que vocês têm saudade? Eu não estou aqui entrando em juízo de valor, eu não estou entrando no mérito, mas para o governo é um discurso muito mais com possibilidades de ganho do que ser ele o julgado pelas urnas em 2026. Tem uma coisa interessante aqui, que é o seguinte, a gente tratou, por exemplo, da participação do setor privado lá nos Estados Unidos nessa negociação. O setor privado vai ter que participar aqui também, né? E tem uma conversa interessante que é assim, muitos empresários apoiaram Bolsonaro, né? E até hoje tem uma dificuldade de lidar com o governo Lula. Aliás, este governo Lula fechou as portas para muitos empresários. Muitos que o Lula sempre conversou nos seus 2 primeiros mandatos, hoje não fala mais, né? E não é só no Palácio do Planalto. Na Fazenda também houve um distanciamento, né? Então, a gente tem feito essa pergunta, como é que fica a relação com o Bolsonaro, como é que fica a relação com o Tarcísio Gomes de Freitas? Então, assim, todos admitem que houve erro, que houve exagero e tal, mas estão no meio do caminho, porque a porta para conversar com o governo Lula ainda não foi aberta, né? Lula apareceu hoje com essa ideia de que vai criar um grupo e tal, ninguém sabe de nada, ninguém conseguiu descobrir quem vai coordenar, nenhum empresário ainda foi chamado, há uma expectativa de que as entidades representativas sejam as escolhidas para ter essa conversa, mas se vão fechar a porta para os bolsonaristas, né, ou para o Bolsonaro, e muitos já tinham feito esse distanciamento, ainda não encontraram a porta aberta do outro lado para se posicionar, nem para ser ouvido sobre as saídas possíveis e as repercussões disso.